Olá, boa tarde. Estou aqui, Rosineide dos Anjos Tavares, estou aqui para apresentar meu trabalho, tá? Sou acadêmica e vamos recapitular o que a gente já viu na próxima, né? Na quinta aula. Agora nós vamos para a sexta, vamos falar um pouquinho, né? Já falamos um pouquinho do objetivo, falamos um pouquinho do ranking, falamos também um pouquinho da competição, né? Com os alunos, né? E ver que nisso tudo, essa competição trouxe novos rankings, novas novidades, novos temas. E como é que vocês vão interagir comigo? Eu quero que você participe também, viu? Faça um comentário, veja que você pode me ajudar, né, nesse trabalho muito importante com as crianças, que a gente vamos levar esse conhecimento para elas. Então a gente falou da parte do objetivo, falamos do ranking, falamos, né, da competição. O que vocês acham de todos esses temas que a gente colocamos? Participe, dê a sua orientação, desde que a gente possa vir trabalhar com eles. Bora aí, vamos falar um pouquinho da nossa narrativa. Agora. Então a gente vai falar um pouquinho, né, dos avatares, né? Como é que a gente possa vir falar um pouquinho dos avatares? Os avatares são aquelas representações visuais dos jogos, tendo em jogo, como é que a gente pode colocar dentro da sala de aula, né? Esses jogos dentro da sala de aula, como é que a gente pode vir trabalhar esses temas dos avatares? Então eu vou ler aqui um pouquinho dos avatares. Os avatares são apresentados, são a apresentação visual dos jogos, que, tanto em jogos na sala de aula quanto no ambiente virtual, é possível pedir que os alunos criem uma personagem e um alimentos do conteúdo explorado. Isso ajuda uma competição, isso ajuda a participante ter mais autonomia e missão das suas atividades. Como assim? Ele passa a ter mais autonomia dentro da sala de aula? Sim. Ele passa a ter mais um elemento de conteúdo? Sim, ele vai ter um elemento de conteúdo. Ele vai explorar dentro desses conteúdos que a gente estamos vendo aqui dos avatares. Eles vão criar sua personagem. Sua personagem que nós falamos na próxima aula, né, que nós tivemos ali, vimos, né, que eles estão criando, eles estão tendo ali uma recriação de novidades, tendo ideias, buscando assim mais conhecimento e interagindo, né, que é importante. Aí você vê, né, que eles estão tendo uma recriação, estão se imaginando, eles estão fazendo ali seu próprio, né, reação, eles estão criando, eles estão imaginando, eles estão fazendo a recriação, tendo uma personagem que eles criaram, né. Agora imagine a personagem que eles criaram, eles estão avançando com novos conhecimentos, eles pode trabalhar com cores, ele pode trabalhar com jogos, ele pode trabalhar num ambiente fechado, num ambiente virtual, né? Então, a parte da imaginação dessa criança evolui muito. Por quê? Ele está criando uma personagem própria dele mesmo. Ele está ali buscando a sua imaginação é muito importante, porque ele está recriando. Como diz assim, criar a sua própria personagem. Olha, que responsabilidade você está dando para esse aluno? É uma responsabilidade muito grande, que ele vai criar, ele vai buscar ali dentro dessa personagem tipo assim, um avatar, que ele está ali correndo, né? Ele está correndo atrás de uma dinâmica que ele possa vir colocar dentro da sala de aula recreativa. E importante saber que essa recreação ajuda muito ele ali dentro da sala. Aí para você ver, né, que ele está tendo ali uma dinâmica de jogo, ele tá buscando ali, ele está recriando, ele está tendo uma visão de explorando, ele mesmo se explora, né? Pense uma criança que está lá explorando o seu conhecimento, ele está lá buscando assim,
eu posso ser ele pode ter uma cauda, ele pode ter uma asa, ele pode criar ali a personagem que ele quiser. Agora, é assim, cada criança vai trabalhar ali. Não sou eu que vou dizer para aquela criança, eu quero que você faça dessa forma, não. Você está dando ali, você está dando para ele autonomia, para ele escolher ali o seu desempenho. Ele vai criar sua personagem. Eu não posso chegar na personagem dele e dizer para ele assim, não, eu quero que você coloque dessa forma. Não, ele que vai criar, porque ele, espontaneamente, ele está tendo essa vontade de fazer aquele trabalho. Então eu vou dizer, olha, eu vou preparar uns jogos para você, vou preparar um trabalho e vocês vão ter autonomia, né, dessa missão aqui. Então eles vão ter dentro ali do trabalho, do mundinho dele, toda a recriação. Eles vão criar sua personagem conforme a mente dele ali, trabalhar. E eu tenho que respeitar essa decisão dele. Ele pode colocar lá, para mim, um desenho com asa. Ele pode colocar um desenho colorido, verde, amarelo, roxo. Ele pode colocar lá super-homem, né? Ele pode colocar ali como é que tem um jogo assim que fala muito, meu Deus, esqueci o nome do jogo, mas um joguinho assim que ele possa vir criar dentro do mundo dele, possa vir se identificar. Olha como é importante, ele vai se identificar com o joguinho dele, com a mentalidade dele que ele está tendo naquela hora da recriação. Como assim essa recriação? Ele vai apresentar o joguinho, ele vai apresentar visual, e também tem um joguinho, tem um joguinho que ele pode criar dentro da sala de aula ali, explorando o seu próprio conhecimento. Olá, voltando, né, pra gente gravar o que a gente paramos, que eu tava falando um pouquinho, eu tô um pouquinho com a roupa diferente, né, aconteceu um imprevistozinho aqui, e falando sobre os avatares, né, que a gente estava trabalhando, como a criança estava motivação dentro da sala de aula e buscando seus conhecimentos. Então aqui nós voltamos nesse contexto novamente, né, falando da motivação das crianças dentro da sala de aula, como ela está interagindo, como ela está buscando o seu próprio conhecimento dentro do avatares, né? Os elementos, conteúdos, como elas vão trabalhar, elaborando dentro da sala de aula, e tudo isso a gente estava revendo no momento que deu um imprevistozinho aqui conosco. E também ajuda muito, né, o aluno dentro da sala de aula como participante, aumenta a sua emissão, a sua atividade, ter mais produtiva. E a criança, ela começa a ser motivada por esse motivo, porque ela está buscando ali os jogos, está montando os seus jogos da mesma forma que ela está ali montando a sua própria história. Ele está ali criando a sua própria personagem. Significa que a criança, ela está sendo motivada. Ela mesma está tendo interesse de buscar a sua própria história, criar sua própria personagem, criar sua roupa, criar sua cor do seu desenho. Então ali eu acho que ela pode vir estar tendo criatividade. Como? Dentro da sala de aula ela está montando o seu próprio joguinho, ela está montando a sua própria história e levando os outros coleguinhas, que eles possam ver que todos eles venham fazer o seu desempenho. Como? Porque cada um vai criar a sua própria personagem, né? E dentro dos conteúdos, dentro de tudo que ele está vendo, que ele possa vir passar para o colega que dentro dessa nova história há um ambiente, né? Um ambiente que é a sala de aula, visual, a sua capacidade, sua mente para pensar. Ele está elaborando dentro da visão, né, que é uma visão muito importante, né, que é a gamificação e a tecnologia, né, digital dentro
do conteúdo das salas que a gente está levando. E nesse ambiente virtual, olha, como é que eu posso falar? Todos os dias acho que a criança ela tem um ânimo muito importante. Como? Para ele desenvolver a habilidade, conhecimento, né? Ele interagir tanto com outros coleguinhas quanto com o professor. Tirar a sua dúvida, elaborar. Ele pode contar uma história, ele pode contar uma história dentro desse tema. E dentro do jogo ele pode elaborar várias coisas, como o tema da matemática. Ele pode elaborar dentro a historinha, contar uma história. Ele pode falar sobre geografia, ele pode falar sobre a história, né? Então tudo isso ele pode criar um jogo ali dentro da sala de aula, num ambiente virtual, ou, né, ele pode levar as outras crianças fora dali e mostrar que dentro agora da sala ou fora, ou virtual, ele cria a sua própria personagem. Então, dentro dessa personagem, ele cria a sua própria história. Não só o professor que está ali interagindo com ele, mostrando para ele o conhecimento dele, não. Ele pode, dentro na casa dele, num celular dele, num computador, num tablet, ele pode criar a sua própria personagem, ele pode criar uma história diferente. Não só dentro da sala de aula, mas sim fora da sala de aula também, né? E nisso tudo a gente possa vir levar, né, os jogos para a sala de aula. Pode montar ali um quebra-cabeça, você pode montar ali uma recriação. E nessa recriação você vai colaborar com os alunos, que ele possa vir ter uma personagem dele, e pode fazer uma personagem da mãe, pode fazer uma personagem do pai, e fazer dentro da sala. Ele pode fazer a própria personagem dele, dos alunos, do professor. Como é que ele vai ver o professor ali dentro da sala de aula? Ele pode observar o professor. Então ali a criança vai estar dentro da sala de aula colocando a sua própria personagem. Como assim? Ele vai criar ali, do jeito que ele está criando a personagem dele. Pode ser ali que ele tenha uma ideia que nenhuma outra criança teve, né? Por exemplo, ele vai criar ali. O cabelo dele pode ser ali um cabelo, um lado pode ser verde, o outro lado pode ser amarelo, né? Então aí ele está criando a personagem dele, colocando o cabelinho dele de uma cor, né? A roupinha dele da outra cor. Ele está criando ali a roupa dele, assim, da forma que ele está tendo criatividade. Então é desse jeito que ele está criando, e passa para ele ser visto dessa forma, porque ele está criando a sua própria personagem. O avatar já está dizendo tudo isso, né? Já está dizendo que ele tem uma nova criatividade. A criatividade da criança é além daquilo que a gente possa vir imaginar, né? Se você colocar a criança numa sala de aula e dar um desenho, ela vai pintar todas as cores que tem ali. Então ali ela está colocando as cores que ela gosta, as cores que ela possa ver ali aquela personagem do que ela queria ser, né? Porque ela está criando uma personagem, mas ela sabe o que ela está querendo ali. Às vezes a gente até questiona porque a criança pinta uma cor ali, a vermelha, outra cor lá, amarela, outra cor azul. Não. É a roupa que ele está colocando ali desse jeito. Não vê a Emília, não tem aquele monte de roupa, né, que tem toda coloridinha, e é tão bonito. Então agora o trabalho da criança fica mais elaborado quando ela tem a própria criatividade dela, e ela chega e diz assim: ó, professora, o meu trabalhinho tá lindo, né? E aí chega, ela tá ótimo, tá lindo o seu trabalho. Então ali ela está colocando ali naquele desenho a personagem, e ela está criando, motivando daqui, ó, ela está imaginando tudo. Eu vou só ler um pouquinho dos conceitos aqui, vou dar uma relida novamente para a gente relembrar.
Os avatares são representação visual dos jogos, tanto que os jogos na sala de aula quanto no ambiente virtual. É possível pedir que o aluno crie uma personagem com essa personagem, com elementos, conteúdos, explorando. Por isso, a ajuda participante aumenta ainda a sua missão nas suas atividades. Aí já está dizendo tudo, né? Que a gente está vendo aqui. Ele está vendo aqui os avatares, ele está montando ali a personagem dele. Ele está representando ali a visão visual. Ele está vendo ali o que ele foi colocado para ele dentro do desenho que ele está sendo elaborado. Os jogos, né? Na sala de aula, porque ele está tendo a criatividade dele dentro da sala de aula. E no ambiente virtual, você pode ir lá na internet buscar alguma coisa, né? Um desenho, ele olha lá. Eu quero ver aquele super-homem, o Homem-Aranha, o Superman, Mulher Maravilha, né? Então, tudo isso é os avatares, eles têm essa criatividade, e essa criatividade deles é como fala aqui, os alunos criam a sua própria personagem, tá, pessoal? Então, eles estão criando tudo isso, eles estão vendo dentro da sala de aula o conteúdo que foi passado para eles. Eles não vão fazer um desenho ou outra coisa se o conteúdo não pedir aquilo. Eles vão imaginar tudo aquilo que foi pedido, os conteúdos. A participação dele dentro da sala de aula é importante, né? Aumenta ainda muito mais, né, a emissão como atividade. Qual atividade que eles estão colocando? Lembra que a gente falamos da narrativa, do ranking, né, dos objetivos, da narrativa. Então, tudo isso entra nesse tema. E é um tema muito importante, né? Que eles mesmo aumentam a sua capacidade de conhecimento. E eles estão ali buscando muito mais conhecimento do que você possa imaginar. Eles estão interagindo, a sua atividade vai ser bem temática, né? Eles estão buscando cores, eles estão criando ferramentas novas. Como assim ferramenta nova? Eles estão elaborando o seu próprio desenho, eles estão elaborando a sua própria história, eles estão criando a sua própria personagem. Então ali já está dizendo, eles estão fazendo uma atividade construtiva, né? E narrativa, né? É muito importante isso, a gente observar isso na criança, né? Saber que dentro disso tudo, os avatares são para ajudar nossas crianças. Eu vou rever mais um pouquinho, eu vou passar aqui um pouquinho para a gente ver o nosso outro tópico. Vou falar um pouco aqui do Startale. Vou falar um pouquinho aqui do Startale. Startale é uma habilidade de contar história, utilizando enredo, elaborando narrativa, envolvente, recurso, né, de audiovisual. Isso aí entra tudo dentro desse contexto que nós falamos agora, né? E saber que esse ambiente de contar história representa a criança que está ali elaborando a sua própria historinha, ele está contando a sua história, ele está narrando ali a sua própria história, ele está elaborando a sua história, e dentro dessa história tem uma história que ele está narrando. Principalmente quando ele vai estar ali, ele vai estar narrando e contando ao mesmo tempo a sua historinha. Agora imagina como essa criança vai estar lá, animada, contando a sua própria história e narrando ela, que ela tem um envolvimento muito grande, né? Que é o recurso que ela está tendo, né? De ouvir, né? E buscar mais, saber que elas estão ali buscando conhecimento junto
com essa habilidade. Lembra que ele criou ali a sua própria personagem do Avatar? Né? Aí ele estava criando a sua própria história, contando ao professor, para o amiguinho dele, que ele estava ali elaborando. Aí chegou agora essa outra habilidade, que é contar a sua história. Ele estava explorando e conhecendo ao mesmo tempo a parte ali dos avatares, que são ali, ele estava elaborando de uma tal maneira, e agora ele vai contar a historinha. E narrando ainda, elaborando, narrando, e o professor está lá para ele se empenhar, dizer assim, ó, se tem algum erro, a gente vai tentar ajudar aquela criança a consertar ali, para ele chegar ali no final, contar a sua bela história e sua personagem que ele estava criando ali, dentro daquele contexto, né? Que são avatares que a gente acabou de ver aí, e saber que ele elaborou, ele tá criando, né, a sua personagem que da forma dele, né? A narrativa se fala tudo, né? É envolvente, porque ele se envolveu ali, deu tudo de si. Ele buscou ali tudo de si, para que ele possa ter um recurso, né? Aquele recurso de elaborar, buscar. E aí teve a parte da criação, né? Da criação que ele estava criando seu próprio desenho, criando a sua roupa, criando as cores, criando o seu cabelo. Aí vamos ver, eu esqueci daquela cor amarelinha, ele vai colocar lá, vai colocar a luva, né? Ele vai colocar ali, vamos dizer, a sua bota, a meia, né? Cores coloridas, porque criança gosta de cores coloridas, ele gosta de cores bem. E aí, olha, você vê que o Stortelli está aí dentro da própria história que o professor colocou, né? Eles estão envolvendo, vendo a sua própria história que o professor colocou, eles estão no mundo dele. E o mundo deles é totalmente diferente do que a gente imagina, né? O professor colocou lá sua metodologia, seu trabalho lá, dentro da temática, mas ele tá elaborando da forma dele, tá? É a personagem dele ali. O que vale é a personagem dele que está sendo criado. Nisso tudo está motivando ele que ter ideia, né? Ter conhecimento, né? Colocar em prática tudo isso, né? Ele vai narrar, ele vai elaborar, né? Ele vai se envolver. O mais importante nisso, ele vai se envolver, ter conhecimento, né? Dentro desse contexto, né? E saber que lá na frente ele vai poder contar essa história, dentro dessa história do contexto, utilizando os seus enredos, né? Olha o enredo, que ele vai contar ali a sua própria historinha. E a gente vai parar para escutar ele. A gente vai escutar cada um, aluno, dizendo, olha professora, meu trabalhinho está assim, eu criei essa personagem. Qual foi a sua personagem? Minha personagem foi a Mulher Maravilha. Pode ser o Homem-Aranha, pode ser a Mônica, pode ser a sua própria mamãe, pode ser o papai, né? Pode ser o professor ali, que ele olhou o professor e disse, eu vou criar aqui a minha personagem do professor, como eu queria ele. Agora imagina, ele criar uma personagem do professor ali dentro da sala de aula. E ele chegar, olha professor, eu criei essa personagem. E aí o professor vai dizer o que para essa criança? Parabéns, você teve uma bela, né, de uma história envolvente, porque ele queria ser aquele professor ali. Quem sabe ele não queria ter ali naquele, olha, eu quero ser um professor quando eu me formar, né? Então a história dele elaborou e teve a criatividade dele da forma dele. Isso é importante porque eles estão sendo estimulados a sua própria mente, né? Eles estão pensando, eles estão buscando um novo horizonte. Por quê? Eles vejam a personagem como nós falamos dos avatares, né? Eles estão criando a sua personagem. E é muito importante a gente sempre ver o lado dessas crianças, porque às vezes eles se expressam de alguma forma
numa personagem. Aí a gente para a gente analisar, é onde eles estão aprendendo. Porque como a gente falamos, né? A gente está aprendendo dentro da sala de aula brincando. E isso é muito importante, que às vezes a gente pensa que a brincadeira não tem importância, mas tem muito, porque eles estão aprendendo muito mais. E saber que a tecnologia veio agora de uma forma muito avançada, né? Que hoje nós estamos levando para dentro da sala de aula as crianças para aprender mais, prestar atenção, para não ser aquela aula cansativa, não ser aquela aula chata, dessa forma, dessa metodologia, né? Que nós estamos colocando tudo. Isso tudo tem aquela reflexão, né? Que o professor, né? Para ele ver, né? Que hoje nós estamos passando nessa fase do século XXI, para que ele possa também, né? Ter uma reflexão, né? Com os alunos, que ele possa vir observar mais, que ele possa vir interagir mais e que ele possa, né? Ver como hoje dentro da sala de aula a gente pode trabalhar com essas crianças, até ele mesmo, né? Nós professores podemos se reavaliar, né? Dentro da sala de aula. Como assim se reavaliar? Ver os nossos contextos, ver nossos tópicos, ver o que a gente está colocando. Agora, como assim? Porque a gente estamos vendo novas coisas renovadas. Teve uma parte do século, vamos dizer, cada século que a gente está passando, o século XX, o século XXI, quem sabe daqui o século XXV, como é que a gente vai estar mais na frente, né? Vamos ver o que aconteceu 10 anos atrás, como eram as aulas antes, como era dentro da sala, como era que a gente trabalhava, como era o nosso sistema de trabalhar. O que foi que a gente mudou, o que foi que progrediu, o que foi que não progrediu, né? Então, tudo isso é importante, porque o professor, ele vai poder se reavaliar nisso tudo e ver que 10, 12 anos atrás era de uma forma que a gente trabalhava dentro da sala de aula, né? Hoje, vamos dizer, daqui 2004, era de uma metodologia diferente, né? Dentro da sala de aula. A gente via muito o professor tá ditando, né? Dentro da sala de aula, e às vezes o aluno do lado não prestava atenção, o outro colega conversava, o outro lá dormia. Então, por que se tornava uma aula chata? Uma aula que não estava progredindo nada. Então, para você ter uma aula que vai progredir, se chama, né? Essa forma que a gente está fazendo agora. Como? Trabalhando dentro desses contextos. Por isso que veio a gamificação, para a gente trabalhar dentro desse contexto, dentro do Startele. Como? Vamos elaborar história, vamos trabalhar dentro da sala de aula, vamos fazer uma introdução de um texto, vamos elaborar questões, vamos ler assuntos que a criança possa sentir ali vontade, uma história que ele possa vir sentir a vontade de estar ali dentro da sala e até mesmo imaginando o que ele poderia fazer daquele trabalho, uma história bem elaborada. Porque ele vai ali, tu vai contar aquela história para aquela criança, ele vai parar e vai ficar escutando. Mas lá na cabecinha dele, ele está imaginando outra forma. Ele está colocando uma personagem naquilo tudo. E o que ele vai sentir? Ele vai dizer, aí ele vai... E quando você para de falar, professora, continue lá a historinha, porque ele está ali no mundo dele. E esse mundo dele, a gente tenta ver e observar como eles estão progredindo, tá? Então, vamos rever, né? A gente vamos ficar, né, com nossos tópicos que a gente parou aqui no 5. E também eu gostaria que vocês pudessem comentar, curtir, né? E também foi um pouquinho longo, mas a gente refletiu um pouquinho mais. E vocês podem colocar seus comentários, viu? Vocês podem ir lá deixar para mim saber onde foi que eu estou vendo esse assunto. Para mim também, eu tenho que conhecer
para mim poder trabalhar com as minhas crianças e saber que mais na frente elas vão progredir sim, porque eu quero dar o meu melhor para elas, da mesma forma que cada professor vai estar ali trabalhando dentro desses contextos, né? E deixar aqui para vocês, né, que a gente vamos ver o próximo tópico, né, que é o 6, né? É a aula 6, a gente vai dar continuidade no próximos tópicos. E muito obrigado, boa noite, tá? E vão curtindo aí, deixando comentários, ok? Tchau, até o próximo. Compartilhando, tá bom? Beijo, boa madrugada, né? Porque eu acredito que já é quase 1h pouco da manhã. Olha, eu tô aqui. Poxa. Obrigado, tchau, um abraço. Boa madrugada a todos.